Olá pessoal, tudo bem? Que maravilha, hein? Estarmos juntos aqui mais uma vez. Gostou do último programa? Foi bom, não foi? Mas olha, esse eu tenho certeza que vai estar melhor do que o outro, porque a gente vai falar hoje sobre um tema muito especial. O nosso programa Fé em Foco hoje vai tratar sobre o tema fé e dinheiro. É isso mesmo. A gente vai ver se o dinheiro tem a ver com a fé e como a fé pode influenciar no bom uso, na boa utilização, né, das nossas finanças, do nosso dinheiro. E para falar um pouco sobre isso, está aqui conosco, né, Pastor Dalmo. Olá, é um prazer estar com vocês mais uma vez para abordarmos esse assunto juntos aí. É isso aí. E hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é um jovem, né? Um jovem muito promissor, um jovem empresário. Ele tem uma empresa de consultoria financeira. Ele é engenheiro de produção, formado pela FEI, a Faculdade de Engenharia Industrial, lá em São Bernardo do Campo, lá em São Paulo. E ele está conosco aqui, tem muitos anos já de experiência. Ele é o homem do dinheiro, viu? Está aqui conosco o nosso querido Renan. Tudo bem, Renan? Tudo bem, obrigado pelo convite. Espero poder contribuir hoje com o podcast de vocês e também agregar a vida da família, né? Sim, certamente, vai contribuir muito, né? Bom, deixa eu começar aqui, Renan, antes de usar a sua expertise, deixa eu começar aqui com o pastor Dalmo, porque a história da igreja, pastor, ela teve um período, né, que a igreja ela entendeu que o cristão ele tinha que ser pobre, ele tinha que ser desprovido de qualquer bênção. Inclusive, vocês sabem que existia a ordem dos mendicantes. Eram aquelas pessoas que viviam mendicando, viu, Renan? E isso para eles era uma grande virtude. As pessoas não podiam ter nada e viviam pedindo literalmente dinheiro e víveres para as pessoas. E existia uma ordem dos mendicantes. E aí eu pergunto para o pastor Dom, pastor, dinheiro é maldição na Bíblia? O cristão tem que ser aquela pessoa assim, desprovida de dinheiro? Ela tem que ser uma pessoa pobre? Ela tem que ser uma pessoa assim que não pode ter nenhum tipo de recurso, de bens? O que a Bíblia fala sobre isso? Sim, eu penso que hoje nós temos uma oportunidade muito boa para abordar esse assunto e creio que, como a maioria, quase todos os assuntos, o nosso desafio olhando para a fé cristã é sempre pensar acerca da moderação. Em geral, a gente tem o problema, a tentação dos extremos. E geralmente é aí que a gente falha. E eu entendo que hoje essa boa oportunidade para a gente enxergar o dinheiro da maneira como a Bíblia nos ensina é um assunto abordado diversas vezes nas Escrituras. O pastor Hernandes Dias Lopes, por exemplo, fala que a Bíblia fala mais de dinheiro do que do paraíso, por exemplo. E a gente precisa, então, nutrir uma visão correta do dinheiro. E eu penso que essa é uma das formas que o senhor citou de deturpação do ensino da relação do cristão com o dinheiro. Entre outras, a gente vive depois, por exemplo, num período mais recente, o surgimento da teologia da prosperidade. Aí ela vai para o outro extremo. Isso. Né? Então, como que os extremos eles são perigosos, né, muitas vezes. Você vê, Renan, você que trabalha com finanças, né? Você que trabalha com dinheiro, você vê que o dinheiro tem sido assim um elemento prejudicial na vida do cristão, ou o dinheiro pode ser fonte de uma grande bênção na vida do cristão? Legal. Para mim, o dinheiro ele é uma ferramenta. Ele é um recurso, ele é um meio. Tá? Para mim, é mais um dos recursos que Deus nos deu. Deus nos deu o nosso corpo, Deus nos deu tempo, Deus nos deu várias coisas. E dinheiro é mais uma delas. Então, eu acho que é até interessante contextualizar de onde vem o dinheiro, basicamente. O dinheiro nada mais é que um meio de troca facilitado. Então, lá atrás trocava galinha por pele e tudo mais. Depois vieram pedras preciosas e tudo mais. E aí né? O ouro. E o que aconteceu? Começou a ficar difícil de carregar ou difícil de fazer a troca. Até que você achou alguém de confiança e falou, posso deixar tanto de ouro com você e você me dá uma nota falando que quem chegar com essa nota até a sua casa ou até o seu banco, ele tem direito a receber tantos reais, ou na verdade, tantas gramas ou tantos quilos de ouro? Pode ser. Então, o dinheiro nada mais é do que isso. Então, uma folha que fala exatamente o quanto que você pode transacionar.
Então ele é uma ferramenta, é um meio. E da mesma forma de outros meios, ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Então depende muito, eu vejo que como a família, o histórico da família, como ela foi criada, os pais, né, que mensagem os pais passaram para as crianças em relação ao dinheiro, depois essa criança cresce e ela vai ter crenças em relação ao dinheiro. E eu vejo que é muito comum a gente sempre ter mensagens ruins do dinheiro na nossa cabeça, né? Que quem enriquece de forma ilícita, então que é uma desgraça você ser rico. Se você está rico é porque outras pessoas estão pobres. Sim. E a gente entende que não tem essa não é uma relação verdadeira. Você agregou valor, você está gerando riqueza e você é remunerado por isso. E você pode abençoar outras vidas também com esses recursos que Deus deu. Da mesma forma que quem tem tempo pode usar o tempo para abençoar outras vidas e por aí vai. Eu estou me lembrando aqui, você falou um negócio importante, pastor, a questão de você trabalhar e agregar valores, né? E depois, logicamente, ter esses valores em forma de riqueza, em forma de dinheiro. Eu estou me lembrando, pastor, que Jesus ele falou parábolas, algumas parábolas com respeito a isso, né? Por exemplo, eu estou me lembrando aqui da parábola dos talentos, onde ele distribui, Renan, vários talentos diferentes às pessoas. Não vou entrar aqui no mérito da parábola, né? Mas só para ilustrar. E depois ele vem e ele requereu essa atividade com esses talentos e ele cobrou das pessoas, né? Esses talentos. Aquele que ganhou X multiplicou, aquele que ganhou Y multiplicou e o um guardou, enterrou. Sim. E ele então pega esse talento do que enterrou e deu para aquele que tem mais. Interessante. E pegando o gancho nisso que você falou, por exemplo, é lícito então a pessoa ficar rica? Sim. O problema da riqueza, isso não tem problema, porque se a pessoa trabalhar, inclusive o próprio Jesus falou isso, o que trabalhou mais e ganhou mais foi aquele que foi transferido o talento dele para ele. Quer dizer, ele ficou mais ainda. Perfeito. Então, isso aí, nós temos que desmistificar isso, né? Sim, sim. E não tem nada a ver, na minha opinião, eu vou entrar não quero entrar na área de vocês, mas assim, essa questão de eu sou mais santo ou não por ter menos, que é o que você comentou no começo, não tem essa relação, a gente não vê. É muito em relação ao dinheiro, que eu vejo que muda muito é a mentalidade e como você enxerga o dinheiro. Quem acaba vendo o dinheiro como um fim, acaba tendo vários problemas no meio do caminho. Quem consegue enxergar o dinheiro como um meio, consegue ter muito mais sucesso nesse caminho. Deixa eu pegar o gancho aqui, porque eu acho boa a colocação e está vindo nessa construção. Jesus, inclusive, em Mateus 6 também fala de dinheiro, né? Fala de tesouro, na verdade, a palavra que ele utiliza. E é legal para a gente já começar tirando, assim, talvez um dos principais mitos, aí, equívocos de muitos cristãos ao lidar com essa questão. Porque Jesus fala, não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, corrói. E algumas pessoas olham e dizem assim, então eu não posso acumular. Então eu não posso, por exemplo, poupar o meu dinheiro, eu não posso investir o meu dinheiro. O problema é o acúmulo de dinheiro. Mas o problema na passagem não é o acúmulo, porque Jesus fala, acumuleis para vós outros tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói. Então o problema não é o acúmulo. O problema não é nem o tesouro, porque Jesus fala de não acumular tesouro na terra, mas ele diz para acumular tesouro no céu. Né? E tesouro ali não é sinônimo de dinheiro. O dinheiro, ele também compõe um sentido de tesouro. E o que é o problema da passagem ali, que é justamente o que a gente está trazendo? É a perspectiva que você tem acerca do dinheiro. A perspectiva que você tem não apenas do dinheiro, mas daquilo que tem valor para a sua vida. Né? Então a ideia de Jesus porque ele vai concluir depois dizendo, né, que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então a ideia da passagem é essa. Qual é a motivação pela qual você faz o que faz? Se a sua motivação é simplesmente acumular tesouro na terra, vai chegar uma hora que a traça vai corroer, a ferrugem vai destruir. Né? Mas se a sua perspectiva é essa perspectiva mais ampla do dinheiro como uma das dádivas de Deus, um dos presentes de Deus, uma das coisas que Deus confia a nós para administrar como bons mordomos, a gente entende que mesmo a relação com o dinheiro faz parte daquilo que a gente está lançando, inclusive, para a eternidade. Perfeito.
Ô, Renan, eu sei que você é um especialista em orçamentos, né? Sim. Especialista em finanças. Mas antes da gente entrar um pouco nessa área, porque eu acho que o Renan vai ser de grande valia para você que de repente tem dificuldade de fazer um orçamento familiar, mas deixa eu abordar uma questão aqui que está dentro dessa parábola, Renan. Você não acha que, independentemente do dinheiro ser um bem de valor, né, e ser perfeitamente lícito, como a Bíblia diz que é, de Jesus mesmo se tratar inclusive do dinheiro, você não vê que o dinheiro ele é um perigo no sentido de estimular a pessoa, o amor a esse dinheiro e principalmente a ganância e a avareza, porque Jesus fala muito sobre isso. Sim. Sobre a avareza, sobre a ganância, e talvez você nos ajude a conceituar isso. Quem é o homem avarento? Quem é o homem ganancioso? E qual o perigo da gente depositar o nosso amor, o nosso coração, né, no dinheiro? Pegando essa questão do conceito, né, da ganância, do ambicioso. Eu entendo que o homem ganancioso é aquele que está disposto a chegar no montante financeiro que ele quer, né, nos bens materiais que ele quer, não importa o custo. Então, não importa o que ele tenha que fazer no caminho, passar por cima de quem ele tenha que passar, fazer que nem um trator, né, ir destruindo o que está fazendo ali para chegar no seu objetivo. Então, a ganância para mim é isso. Então, o caminho que ele vai percorrer é totalmente um caminho que não é cristão. Que, com certeza ele vai destruir quem está ao redor dele ou quem está na frente dele para conseguir o que ele quer. E o nosso coração, eu entendo por ser um coração pecaminoso, né? Então ele sempre vai tender para colocar o dinheiro na nossa frente. Por quê? O dinheiro, ele traz segurança. Uma segurança falsa, mas é uma segurança tangível para o homem que não precisa de fé, né? Então, assim, você tem o dinheiro na sua mão, eu sei que faço isso daqui, o que eu quero. Eu compro uma casa, eu coloco minha família lá dentro, eu sei que eu consigo sustentá-la por tanto tempo. Então, nos dá essa falsa sensação, né, de segurança. Não vou entrar porque quem nos capacitou a fazer o dinheiro foi Deus, quem nos deu a oportunidade de ter aquele montante também foi, mas a pessoa não enxerga isso dessa maneira. Então, isso traz uma falsa sensação de segurança. Então, as pessoas acabam buscando isso de forma mais rápida. Então, eu trouxe até alguns exemplos aqui, né? Quando a gente olha a população brasileira, alguns números só para a gente ter uma ideia. Quase metade da população adulta é endividada. 44% da população adulta tem dívidas. Isso não necessariamente... 44%, quase 80% é endividada das famílias, mas 44% dos adultos são inadimplentes. Isso é sério. Sim. Então, eles estão atrasando as contas deles. Das pessoas que atrasam, quase um quarto está atrasando contas básicas. Então, a gente começa a ter um cenário de uma má administração financeira. 70% da população não investe seu dinheiro, tá? Da população adulta. Só que o que a gente vê, saiu agora uma pesquisa, porque nesses últimos 2, 3 anos cresceu muito rápido a questão de apostas, né? Apostas em jogos, sai publicidade em jogo de futebol e tudo mais. E hoje se sabe que está chegando quase em 20% da população que não investe, que não está guardando dinheiro, gasta seu dinheiro com apostas. E está totalmente relacionado com a questão da ganância. Então, o que a gente percebe? Que a ganância não está relacionado ao quanto a pessoa tem ou deixa de ter. Quem tem pouco pode ser ganancioso, pode colocar o dinheiro à frente de tudo. Quem tem muito pode colocar também o seu dinheiro no coração e colocar isso também à frente de todas as coisas para ele. Então a gente não consegue nem fazer desmistificar, falar, não, rico é ganancioso. Quem tem menos condições não é ganancioso. Não é bem assim. Tem gente que tem menos condições e vai fazer de tudo para conseguir um bem material, que não necessariamente aquele é o melhor para a família dele. Mas ele tem alguns desejos que não são os desejos que deveriam estar no coração dele. O tesouro dele acaba sendo outro. E por outro lado também, pois não, pastor, eu queria só acrescentar. Pode. Achei boa a colocação do Renan. Eu acrescentaria apenas, Renan,
além desse fato da ganância estar relacionada àquele que faz qualquer coisa para chegar dentro daqueles objetivos que ele traçou, eu diria que também tem a ver com aquele que não se satisfaz de maneira alguma, né? Então a ganância tem a ver também com essa busca constante por algo que eu não tenho. Eu nunca estou satisfeito com nada. Então eu posso ser rico, milionário, mas eu ainda não estou satisfeito porque eu ainda preciso ter mais. Eu estou sempre olhando para o futuro e não consigo desfrutar daquilo que eu tenho. Perfeito. Né? Que prisão terrível essa. Sim. Inclusive, eu estava pensando aqui, Renan, você falou sobre a ganância. A avareza, ela é o oposto da generosidade? Entendo que sim. Eu me pego sempre mais ao tema da ganância, mas entendo que a avareza, sim, é algo que você não quer abrir mão, né? Para contribuir ou para entregar na mão de outras pessoas, ou, né, colaborar, ou entregar, ou doar para o crescimento de outros, às vezes, né? Porque a Bíblia fala muito sobre isso, viu? A Bíblia, Renan, ela fala mais sobre a avareza do que sobre a ganância. Ou seja, esse desejo da pessoa reter. E quando a gente olha para a Bíblia, pastor, qual é a visão? Como a Bíblia lida com o dinheiro? O que a Bíblia nos ensina a respeito do dinheiro? Para eu responder? Achei que você estava só fazendo uma... Não, não. É para o senhor responder. Tá certo. Então, a Bíblia vê... Eu até ouvindo o Renan, ele ministrou uma palestra lá na nossa igreja há um tempo atrás, e eu fiz uma anotação enquanto ouvi o Renan sobre as relações com o dinheiro, qual a relação que a gente pode nutrir com o dinheiro, pensando inclusive nessa perspectiva, corrigindo a partir da perspectiva bíblica. E eu coloquei que a primeira forma de lidar com o dinheiro é lidar com o dinheiro como um Deus. A Bíblia chama, Jesus deu o nome para esse Deus de Mamon, né? E ele mostra que o dinheiro pode se tornar uma divindade, você passa a viver em função do dinheiro. A outra forma que eu coloquei foi de lidar com o dinheiro como um demônio, que é quando você passa a ver o dinheiro como um problema. Né? Ninguém pode ganhar nada, prosperar, ninguém pode adquirir nada que você olha e fala, perdeu o rumo. Né? É interessante como que está muito marcante nas redes sociais. Ontem, por exemplo, eu via um pastor, a gente estava até comentando no carro, que estavam promovendo uma caravana para um país da Europa, e aí tinha gente escrevendo assim, o evangelho virou dinheiro, né? E eu pensando, puxa vida, o pastor não pode nem fazer uma viagem mais para a Europa. Né? Olha a relação, vendo o dinheiro como um demônio. Sim. Né? E a relação correta que a Bíblia ensina a gente até é justamente com o dinheiro como uma dádiva, né? Como um presente de Deus, mas que pode se tornar um problema. Tanto é que o que o apóstolo Paulo vai ensinar, lá em 1 Timóteo capítulo 6, é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o dinheiro é neutro. O problema não é o dinheiro, à luz das Escrituras. Mas o amor que eu nutro ao dinheiro é a raiz de todos os males, segundo as Escrituras. A Bíblia, meu pastor, ela orienta o cristão e a pessoa, né, se não é cristã também, porque são princípios que regem essa prática com o dinheiro. A Bíblia tem alguma orientação de como usar bem esse dinheiro? Sim. Nós costumamos dizer que há um tripé, inclusive na perspectiva reformada calvinista, da maneira como o cristão deve lidar com o dinheiro, né? E não sei se eu vou lembrar certinho aqui agora, mas é a ideia de você usar o recurso para a sua manutenção, você usar o recurso para investir e você usar o recurso para contribuir. Se você consegue fazer as três coisas, você está lidando bem com o dinheiro. Na perspectiva cristã, entendemos que na principalmente perspectiva calvinista, reformada né? Né? O dinheiro é uma dádiva não para que você apenas supra a sua família, mas para que você entenda que você também precisa investir. A ideia de ter previsão com respeito ao futuro. A gente tem passagens belíssimas nas Escrituras, como para mim talvez a que salta mais aos olhos, como a história de José, que Deus mostra a José que haveria um período de fome, e qual a estratégia que Deus dá a José? Guardar o dinheiro, guardar a comida, né? A comida, para que no período da fome houvesse provisão suficiente. Né? E contribuir, então, algumas pessoas até confundem, né? Dizendo, porque na lei de Moisés pedia alguma coisa, a lei se cumpriu, ela foi substituída, mas a lei de Deus ela foi cravada no coração do homem desde a criação. Então a Bíblia vai falar, por exemplo, de dízimo, de oferta, mesmo antes da lei de Moisés. Né? Então essa ideia da contribuição também é muito marcante em toda a Escritura.
Renan, você, como disse aqui, o Renan, viu, gente, é um consultor financeiro. Se você tem dinheiro e quer aplicar, olha, esse é o cara, viu? Ele é o cara do dinheiro. E, Renan, nessa sua lida, não é, com dinheiro, esse tripé calvinista e reformado também está dentro da sua consultoria? Por exemplo, Sim. o dinheiro para servir a nós mesmos e a nossa família, o dinheiro para um investimento, talvez uma poupança, ou guardar, ou alguma coisa para você, né, ter alguma previsão, e o dinheiro para usar de forma generosa. Inclusive, Calvino dizia que o dinheiro tem que ser usado para abençoar os pobres. Isso. Calvino falava sobre isso. E essa questão de generosidade, isso também está inserido, Renan, nesse seu ofício? Sim. Não é comum a gente ter muito a parte da generosidade, né? Então, o que é o padrão de um planejamento financeiro é você guardar a sua família hoje e guardar a sua família no futuro. Mas no nosso trabalho, a gente sempre coloca a questão da generosidade. Aí, obviamente, depende se o cliente ele é cristão ou não, a gente troca as palavras, né? Sim. Mas aí a gente sempre traz essa veia de generosidade como parte do orçamento. Então, até na palestra que eu coloquei na igreja, né, quando a pessoa vai montar um orçamento, normalmente o que ela faz? Ela tem a sua renda, ela gasta e o que sobra, ela investe. Falei, para o cristão deveria ser totalmente o contrário. Para o cristão, você tem a sua renda, você vai ter o dízimo, você vai ter o seu investimento, a sua provisão para o futuro, e aí o que sobrar você gasta. E se sobrou, se você pagou todas as suas contas e sobrou o dinheiro, gasta. Se dá um mimo. Sim. Se você já fez a provisão para o seu futuro, se você já honrou a Deus com a tua renda, e você pagou todas as suas contas e ainda ficou algo, aproveite esse mimo, né, que Deus deu nesse mês para você. Faz uma viagem, troca um carro, faça compra um terno isso. novo. Então, ou você pode acelerar o teu sonho, né, de uma aposentadoria mais cedo. Sim. E aportar esse dinheiro, ou você pode se dar algum para sua família, né, obviamente, esse prazer. Né? Porque a Bíblia, sabe, Renan, e aqui a gente está tratando sobre fé e dinheiro, a Bíblia fala muito sobre essa questão da generosidade, né? Inclusive, estou me lembrando de uma parábola aqui, que tem em Lucas, daquele homem que era um agricultor e teve uma super safra, né? E ele já era um homem rico. E ele, quando teve uma super safra, o que a parábola diz? Que ele destruiu os seus celeiros antigos, construiu novos celeiros para guardar a sua super safra, porque ele pensava o seguinte: agora sim, come, bebe, regala-te, porque a minha alma agora está saciada. E no fim da parábola, o homem é taxado de louco. Louco. Porque na realidade ele já era alguém que tinha muito dinheiro, e quando ganhou, e foi pela graça que a gente entende que aquela safra prosperou, ele não usou aquele dinheiro para abençoar outras pessoas, ele guardou aquele dinheiro para ele. Então você não acha, Renan, que essa questão da generosidade, principalmente na questão do dízimo, porque dízimo, na nossa opinião, na opinião de nós cristãos, o dízimo é uma obrigação. O dízimo é o mínimo que a gente pode devolver para Deus de tudo que Ele nos tem dado. E além do dízimo, nós temos essa generosidade, porque lá em Deuteronômio fala que nunca faltarão na terra os pobres. E sabe o que fala lá? Que os pobres não faltarão na terra para que a pessoa de dinheiro, de posse, usufrua desse dom maravilhoso da generosidade. Então, Renan, hoje você não acha que isso está sendo assim muito prejudicado? Você não acha que hoje as pessoas com esse materialismo exagerado não têm pensado como aquele homem da parábola, só em colocar mais e mais celeiros para guardar, enquanto ele poderia tanto ser um agente de Deus para abençoar as pessoas ao redor dele? Sim. Acho que volta num ponto que o pastor Dalmon comentou, que é a questão de você ser grato pelo que você tem. Então, muitas vezes as pessoas se perdem, né? Que nem essa parábola que você comentou, não era grato o suficiente pelo que já tinha e aqui ainda quer acumular mais. Então, isso a gente vê na prática as pessoas olhando muitas vezes para o próprio umbigo, né? E acabam esquecendo de olhar para o lado para ajudar com a vida das outras pessoas. Então, é algo que a gente sempre estimula, né? Obviamente, se eu comentei a primeira parte ali, a gente tem o dízimo, mas a gente quer sempre que a gente possa entregar mais,
né? Me veio um ponto agora aqui na cabeça, mas fugiu. Depois eu vou lembrar e vou comentar com vocês. Mas isso é importante. Lembrei. Até você comentou aqui, eu entendo que a questão da generosidade, não só do dízimo, é uma ferramenta de Deus para fazer com que a gente forçadamente, muitas vezes, né? Porque às vezes a gente precisa ter esse empurrão de tirar o dinheiro do nosso coração ou tirar o dinheiro como o nosso fim. Então, assim, eu enxergo que muitas vezes quando eu vou atender uma família, ela tem um receio, eu sempre estimulo, falo, olha, começa a fazer forçadamente, para ver como é que você vai se sentir, né? Porque a gente tem o nosso ponto, né, o nosso propósito também é servir. A gente tem prazer em servir. Depois que a gente serve, a gente tem um prazer de fazer isso. E muitas vezes a pessoa, por não querer, fala, pô, mas foi suado esse dinheiro, eu vou ter que agora ajudar alguém, vou ter que dar o dinheiro para a igreja e tudo mais. E eu entendo isso como uma ferramenta de Deus para nos ajudar, né, para não deixar nosso coração tão duro, né, para nos ajudar a exercer esse que é um dom, né, no fim. A gente toca no ponto que eu acho que é importante também de trabalhar, né, que é o quanto é o suficiente. Porque, em geral, a gente vai ouvir as pessoas dizerem assim, eu não quero ficar rico, eu não tenho amor ao dinheiro, eu não tenho amor à riqueza, eu não quero ser rico, eu só quero ter o suficiente. Só que quanto é esse suficiente? O quanto é o suficiente? Essa é a pergunta, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o que o apóstolo Paulo vai trabalhar lá em 1 Timóteo 6, muito interessante a passagem, né? Porque ele vai mostrar para a gente, por exemplo, em primeiro lugar, que a riqueza ela é temporal. Né? Nós nada trouxemos para esse mundo e nada nós vamos levar. Paulo já começa por aí convidando a gente à reflexão. E eu li algo interessante, inclusive, sobre John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário da história. E aí dizem que quando ele morreu, alguém chegou para o contador dele e perguntou quanto ele deixou. E o contador dele respondeu, ele deixou tudo. Quer dizer, não leva independente nada, do montante, ele não conseguiu levar nada. Isso, é uma colocação muito boa, né? Sim. E aí Paulo ele vai trabalhar na sequência, né? Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos satisfeitos. Paulo vai colocar aquilo que é o básico da manutenção. Não é que Paulo está dizendo que a gente não pode ter algo a mais, mas ele está dizendo que a satisfação precisa estar voltada para o básico. E se a gente entende que o básico é suficiente, as outras coisas vão nos alegrar muito, porque a gente não depende delas para ser feliz, por exemplo. Né? E eu até anotei uma outra coisa interessante, uma frase do Henry David Thoreau, que ele disse o seguinte: a riqueza de um homem é diretamente proporcional ao número de coisas sem as quais ele é capaz de viver. Né? Essa é a ideia do contentamento. Então a riqueza não está naquilo que eu acumulei, Sim. mas na capacidade que eu tenho de encontrar a verdadeira felicidade, isso é a luz do Evangelho, na capacidade de encontrar a verdadeira felicidade sem depender dessas coisas. Não que essas coisas não sejam boas, Sim. não que essas coisas não sejam dádivas divinas, não que elas não possam ser usufruídas, mas elas têm o seu devido lugar. E é a maneira como Deus nos ajuda, através da generosidade, a avaliar de fato o coração. Né? Eu não posso dar agora porque eu ainda não tenho o suficiente. O quanto é o suficiente? Pois é, esse é o problema, né, Renan? Quanto é que eu terei para que eu possa realmente encontrar a paz e a felicidade? Aí eu te pergunto, viu, Renan? A riqueza de um homem está na quantidade de bens e dinheiro que ele possui? Não. Onde está a verdadeira riqueza de um homem? Acho que está totalmente ligada a que o pastor acabou de falar, né? Primeiro, a riqueza do homem é Deus, né? Ele tem viver a vida cristã, viver o propósito cristão. Acho que é aí que a riqueza que ele pode produzir, os resultados que ele pode produzir, é servir o nosso propósito como cristãos. A riqueza material, ela é algo que Deus vai entregar um pouco ou muito para alguns, e a gente tem que trabalhar da melhor forma possível com isso. Mas essa não é a nossa riqueza. Esses são meios, né, que Deus, tudo que a gente tem na verdade é de Deus, né, é graça dele. Então, esses são apenas meios que Deus nos dá. Então, não é a nossa, onde a gente vai buscar, não é o nosso tesouro, né, real. Mas aí só acrescentando, pastor, que eu acho que é importante, que voltando lá, talvez lá no início, né,
Uma das dádivas da fé reformada foi que ela resgatou nas Escrituras essa percepção de que isso não quer dizer que para ser feliz eu não posso ter nada. Não. Né? Se eu preciso doar tudo que eu tenho para ser feliz. Não é isso. A gente, inclusive, é chamado de... Né, o precursor da teologia reformada, João Calvino, é chamado de pai do capitalismo, justamente porque qual que era essa ideia de Calvino? É a ideia, primeiro, de valorização do trabalho. Perfeito. Que coisa bonita é você trabalhar e ter o seu sustento. E quanto mais você trabalhar, mais você vai ter. Isso, né? E isso não é pecado, isso não é errado. É estimulado nas Escrituras. A Bíblia estimula o trabalho. A Bíblia diz, ao contrário, que aquele que não trabalha, que também não coma. É muito claro isso na Bíblia. Então a gente precisa deixar isso claro, né? Sim. A nossa fé, ela entende que o dinheiro em si ele é neutro. Sim. O problema é a maneira como nós lidamos com o dinheiro. Se o nosso coração se apega a isso. Mas se o nosso tesouro, né, ele está no céu, a gente vai lidar com essas coisas muito bem. E a gente consegue, inclusive, adquirir riqueza sem que o nosso coração seja aprisionado por elas. Sim. Né? A gente passa a possuir riquezas e não ser possuído por elas. Tem alguns exemplos que eu gosto de trazer, e aí vocês me corrijam também, se for necessário, que é o caso de Davi e Salomão. Então, assim, se Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Deus entregou riquezas em sua mão, em Salomão, né? Não atrelando nada em questão de fé e dinheiro em si, né? Como um representa o outro, mas para a gente ver que uma coisa não está atrelada, né? Se ele colocou como rei Davi como um homem segundo o coração de Deus, então ele teria que ter tirado todo o capital se o dinheiro fosse ruim para ele, né? Exatamente. Ele tiraria aquilo. E não é isso que a gente vê. Então a gente não consegue, pelo menos eu, pelo tudo que eu já li, eu não consigo atrelar uma coisa a outra, né? A gente vê como o dinheiro, ele muitas vezes é um potencializador de algo que já está no nosso coração. Então, se você já é ganancioso e você recebe uma grande quantidade de dinheiro, aquilo ali vai se potencializar e vai ficar mais evidente para quem está ao seu redor. Mas eu não vejo essa relação de, porque ele tem, ele vai ser ou não vai ser salvo. Ou porque não tem, a gente não tem essa... E a Bíblia também não tem, né? Porque a gente sabe que vários personagens bíblicos do Velho Testamento, você citou um aí, por exemplo, Salomão, né? Mas nós tivemos Abraão. O nosso pai da fé, né? Era um homem de posses, inclusive também recebeu, né, de Faraó muitas riquezas quando ele saiu do Egito. Jó diz que era o homem mais rico da sua época e era um homem super piedoso, né? Que visitava os filhos, orava, enfim, um pai exemplar. Sim. E a Bíblia enaltece esse homem. Diz que ele era um homem justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Quer dizer, não tem, né, Renan, relação entre você ser um homem de Deus e você ser uma pessoa humilde, de recursos ou ter muitos recursos. Isso não tem nenhuma relação. Sim. Não é? Aliás, tem um texto que eu gosto muito também, pastor, que ele está já lá no finalzinho do Novo Testamento, pelo menos a maneira como foi organizado, que é a terceira epístola de João. Uma epístola quase esquecida, pequenininha, verdade, mas ela começa com uma declaração de João que eu acho bonita. Ele escreve para Gaio e diz assim: ao amado Gaio, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Isso. Ou seja, seu coração está no lugar. E o meu desejo é que Deus te prospere. Não há nenhum problema em prosperar. O problema é quando a prosperidade se torna o alvo absoluto de vida. Né? O projeto de vida é ficar rico. A Bíblia diz que aqueles que querem ficar rico caem em tentação e cilada. Né? Tem muita gente, Renan, que quer ficar rico, te procura querendo ficar rico. Perguntinhas que você quer saber. Até na brincadeira, né? Às vezes chega fazendo essa brincadeira, mas a gente depois, no decorrer da conversa, a gente percebe que é isso que a pessoa quer, acelerar. Infelizmente, essa ganância de buscar o mais rápido, as pessoas hoje, infelizmente, acabam caindo, né, ou em apostas, ou acabam caindo em pirâmides, né? Hoje em dia é muito comum pegarem a questão das criptomoedas e montarem esquemas para enriquecimento rápido. E a gente já viu até próximo da gente pessoas que colocaram dinheiro e perderam esse dinheiro. Perderam tudo. Nunca mais viram. Pois é. Bom, eu queria também, Renan, usar um pouco você, porque existe um conceito bíblico, que é um conceito que eu acho que é a base e o fundamento de tudo aquilo que o cristão recebe da parte de Deus, que é o conceito da mordomia. O mordomo é aquele que gerencia
é aquele que preserva, é aquele que utiliza da melhor forma aquilo que ele tem recebido de Deus. Perfeito. E aí inclui o quê? O dinheiro. Então, nós temos que usar o dinheiro como bons mordomos. Essa é a palavra, inclusive, que o apóstolo Paulo usa, né? O despenseiro, o mordomo. Então, por exemplo, se você que está nos ouvindo é um trabalhador e tem tido esses recursos fruto do seu trabalho, seja empresário, seja em qualquer área, Renan, então, com base nessa mordomia, eu preciso tratar bem desse dinheiro? Eu preciso ter um orçamento bem afinado desse dinheiro, ou eu posso, assim, tratá-lo de forma leviana? Não, tem que ter isso muito bem desenhado, que eu acredito que é uma das nossas formas de honrar a Deus, né? Então, se Ele nos confiou isso, nada mais justo ou mais certo, né? Que a gente coloque isso da melhor forma possível. Então, o que a gente recomenda sempre, né? Que as famílias, depois a gente pode entrar em mais detalhes, mas que elas tenham um orçamento. Primeira coisa que ninguém sabe é de onde está vindo o dinheiro, então para onde está indo. Então, isso é batata, né? Quando a gente fala, você vai pegar uma família para conversar, não, eu acho que é isso daqui, eu acho que é aquilo ali. Não, eu tenho certeza que o dinheiro está indo para tal lugar. E na hora que você vai puxar os extratos, a fatura, ou puxar a capivara, que a gente fala também, você vai perceber que não tem nada. A pessoa estava se enganando. Não, eu só gasto isso com restaurante, a gente quase não sai de casa. Aí você vai ver os iFoods da vida, né? As empresas de delivery, estoura o orçamento da pessoa. Não, faço uma comprinha ou outra só online. Aí você vai ver as questões de compra online, tá pagando em 24 vezes coisa que ele comprou lá atrás e vai se acumulando isso, né? Então é prudente você saber exatamente o quanto de recurso você tem, o como você vai poder gastar, o quanto você precisa direcionar para o seu futuro, né? Hoje muitas pessoas acabam confiando na aposentadoria pública, né? Que é o INSS, e a gente brinca que o INSS significa que isso não será suficiente. Esse é o significado. E, infelizmente, a estrutura que ele é criado, muito provavelmente ele não vai conseguir sustentar as aposentadorias lá na frente. E as pessoas não poupam, né? Quando a gente olha em dados de quem guarda dinheiro para o futuro, menos de 1 a cada 5 pessoas, né? Menos de 20% das pessoas que realmente guardam para o futuro. Isso mostra um pouco, né? Um pouco não, né? Na minha visão, mostra uma certa uma falta de planejamento ou uma falta de respeito com os recursos que Deus nos deu, né? Não está deixando de planejar porque está ajudando outras famílias, não está deixando de planejar porque está doando para a comunidade. Com certeza essa pessoa não está deixando de planejar porque ela está consumindo no hoje. Ela está aproveitando o hoje dela e... Fazendo até dívida às vezes. Muita dívida. Quais são, para o nosso ouvinte aqui, Renan, uma coisa bem prática, aproveitando você, né? Ótimo. E a sua expertise, qual que é a dica que você dá para essa pessoa que está meio com o orçamento meio bagunçado? Uma coisa básica e simples para se fazer um orçamento familiar. Tá. O que é necessário? Anotar. É uma coisa meio boba de falar, mas assim, a gente precisa falar às vezes o que é o básico, porque as pessoas muitas vezes esquecem. Mas é anotar. Então, não tem como você saber ou você gerenciar. Vamos trazer para o mundo empresarial. Não tem como você gerenciar os custos de uma empresa se você não tem uma lista dele. Você não consegue atacar uma redução de custos se você não sabe qual custo você pode reduzir. Então, é a mesma coisa dentro de casa. Não tem como você montar um plano de ação em cima das finanças da sua família se você não sabe o que está acontecendo ali. Não, eu acho que só se eu sair menos eu vou resolver. Não vai. Se sair menos vai reduzir aquela última linha do teu orçamento e a tua segunda, terceira linha, que é de, não sei, compras ou viagens e tudo mais, não for reduzida, mas eu viajo uma vez só por ano, mas você gasta 30%, 40% do orçamento anual numa viagem só. Então, a pessoa ela tem que ter isso de forma clara para ela. E a gente tem tipos de desorganização, né? Então, vamos para o caso extremo, que a pessoa está totalmente desorganizada, totalmente endividada, já está devendo para cartão, já está devendo para banco, já tentou fazer tudo isso. Essa pessoa ela precisa fazer quase que um reset da vida financeira dela. Então, nesses casos especificamente, o que a gente indica é
Sempre. Não importa se é muito ou pouco, saiba, pelo menos uma vez, como é que é a sua estrutura de orçamento, como é que ela está sendo gasta. Renegocie as dívidas que você tem de uma forma que caiba no seu bolso e que seja justo com os seus credores, né? Muitas vezes a pessoa ela chega numa situação que ela não consegue mais honrar, né, os pagamentos dela. Então o que a gente fala é, comece a estruturar, honre, consiga sustentar a sua família com o básico e vá para os seus credores e fale, olha, esses 3 meses eu consegui guardar tanto. Qual dívida de vocês eu consigo quitar? E aí você vai fazendo essa negociação. Eu gosto de falar que isso é uma coisa que a gente faz uma vez na vida, para nunca mais fazer se você chega numa situação dessa. Para quem agora já tem uma certa... está enrolado, mas não está endividado, não está numa situação muito complicada, como é que eu acho interessante organizar um orçamento? Eu não gosto de fórmulas mágicas, tanto para moradia, tanto para alimentação, tanto para viagem, porque cada família é um tipo de família. Pode ser que a minha família valorize viagem e a família de vocês não. Pode ser que a minha família adore sair num restaurante bom e não se importa em morar numa casa menor. Então, assim, é difícil a gente pegar uma fórmula pronta e falar, amigo, se encaixa nessa fórmula. Não, o que você tem que se encaixar são grandes números. Você tem a sua receita, normalmente você vai ter que guardar, é aqui onde o pessoal se assusta mais, mas é a realidade, de 20% a 30% da sua renda para o futuro, 10% a gente fala que é o mínimo, aí vocês vão me corrigir aqui, que a gente coloca para o dízimo, nem estamos considerando a generosidade. Sim. Então, dízimo, 20% a 30% para o futuro. Então, o que acaba sobrando para você viver o seu hoje, a gente está falando de 60% a 70% para a pessoa desfrutar o hoje dela. Tá? Então, esses grandes números que eu gosto de trabalhar. Como eu vou dividir esses 60% a 70%, é sempre um bate-papo com a família, para entender o que eles valorizam. Porque às vezes eu posso... Porque um orçamento, ele tem que trazer prazer. Ele tem que ser... ele tem que ter uma felicidade para a família. Eu não posso chegar para alguém e eu falei, você valoriza um cinema com a sua esposa. E eu vi lá que você gasta muito com cinema. Não, vamos cortar cinema. Eu trago o casamento. Aí eu vou lá, então... E tem outras linhas que a gente poderia cortar, que tem um impacto menor para o casal, e a gente consegue adaptar o orçamento da mesma forma. Então, é sempre trabalhar, é uma balança, né? A gente tem que aproveitar a vida hoje como ela mas sempre respeitando o seu planejamento para o futuro também. Então, quando a gente fala como organizar um orçamento, eu não gosto muito de ter esses que o pessoal fala 70... 50, 30, 20 para algumas despesas, eu não gosto. Eu gosto de ter, sabe o quanto vai para o seu dízimo, sabe o quanto você tem que ir para o seu futuro, né? E aí, se ninguém sabe, eu falo, tenta chegar sempre nos 30. Começa com 5% no mês. Consegui guardar 5, ficou confortável, acho que eu vou tentar subir para 10. Vai aos poucos, né? Para também não assustar o orçamento. E aí vai tentando subir até os 20, normalmente 30% é o ideal. Mas já chegando no nível de 20% da renda, já é um excelente orçamento. E aí, mais uma dica, caso alguém queira estruturar, você pode sempre ou fazer por categorias, né? Custo de moradia, custo com alimentação, custo com transporte. Ou tem outro que eu acho muito interessante, que eu brinco, que é por ativo. Então, quanto custa a minha casa? Quanto custa o meu carro? Quanto eu custo? Quanto a minha esposa custa? Meus filhos. Quanto os meus filhos custam? Obviamente, não é aqui para incentivar a briga, né, entre a família. Não, custa no sentido de estar investindo com eles, né? Isso, mas assim, é para você ter conversas mais direcionadas. Sim. Para você ter conversas mais eficazes do que está acontecendo. Quanto que custa a estrutura familiar em conjunto ali dentro? Então, isso eu acho interessante de enxergar desse jeito. Porque é mais fácil você falar, putz, será que eu tenho que me desfazer do carro ou não? Você vai ver, meu carro custa tanto por mês. Acabou, é isso aqui. Se eu me livrar do carro, vai agregar um custo de transporte público, um custo de transporte por aplicativo, mas fica muito mais fácil de você tomar algumas decisões. Porque senão quitar uma dívida, né, Renan? Quitar uma dívida, fazer se você tem um bem que seja lá pode for. ser disponibilizado, Sim. quem sabe, vende esse bem, quita a sua dívida e começa aos poucos, com uma coisa mais... O pastor Dalmo me contou, parece que foi domingo, pastor, questão da escola, da sua mais jovem, da Malu.
a questão do custo que foi, que eles pediram lá de material. Eu acho que isso é um bom exemplo, né? Porque se fosse um pai que não tivesse um orçamento, alguém que não soubesse, né, gerenciar bem, fala, não, para o meu filho é o melhor. E aí você entra num negócio desse e aí descapitaliza. Eu acho que isso é um bom exemplo você dá que o Renan eu falou mencionei agora. para o pastor que eu tenho 3 filhas, né? E aí a terceira agora estava indo para fase de também precisar ir para a escola, a esposa voltando a trabalhar. E aí a gente faz orçamento aqui, faz orçamento ali, vamos colocar na mesma das meninas, só que a demanda dela é outra. As meninas já estão numa fase que tem uma exigência educacional, pedagógica diferente. A dela é muito mais a escola ali que está acolhendo, está sociabilizando, 2 anos de idade, né? E aí um dos orçamentos, que foi o da escola das meninas, só material didático para o resto do ano, que ele não tem diferença, era mais de R$2.000. Sim. E quando eu coloquei na ponta do lápis, eu falei, não dá. O valor da mensalidade ainda era um pouco mais barato, a escola com um número menor de alunos, fornecendo lanche da tarde e jantar. Então, na hora que você vai somando tudo na ponta do lápis, aqui está compensando. E uma estrutura boa, gente que a gente viu que tem formação boa, gente conhecida na cidade. Então, quer dizer, você vai orçando ali, vendo detalhes, às vezes parece, não, é R$100 a mensalidade. Mas não é só mensalidade, tem todo um pacote que, de repente, no final do orçamento vai trazer, né, um peso que você não estava, talvez, calculando, né? Não, esse é um grande erro. Que as pessoas, não estou falando da escola, da filha, mas quando vai tomar uma decisão financeira, não levar em consideração o todo. Né? O brasileiro, ele olha a parcela, ele não olha o todo. É isso. O brasileiro, ele vai comprar um carro, ele olha, mas essa parcela é de R$1.500, é R$500 por mês, cabe no meu orçamento. Aí ele esquece que vai ter seguro, que hoje em dia está cada vez mais caro. Né? Você vai ter os impostos, você vai ter a manutenção, você vai ter que trocar de pneu, você vai ter combustível. Então você tem um pacote e a depreciação de ainda. E a depreciação. Porque se você está pagando financiado, pagando 70%, 80% a mais do valor do bem, é um bem que está perdendo valor além do que você está pagando para mais. Exato. Assim, até entrando nessa questão de empréstimo e financiamento, eu sei que o mundo perfeito não cabe a todas as pessoas, mas assim, o ideal, né, vamos colocar assim, normalmente o único financiamento que é um financiamento interessante é o financiamento imobiliário, que muitas vezes, não sempre, ele é negociado a uma taxa abaixo dos juros, né? Hoje em dia não mais, hoje o nosso juros ele já está mais baixo que o financiamento imobiliário praticamente, quando a gente leva em consideração todos os custos do financiamento, que é a mesma coisa, a pessoa vai tomar empréstimo, nossa, está 9%, ou está 8%, aí o banco ele vai colocar o seguro de vida, ele vai colocar a avaliação do imóvel, ele vai colocar um custo administrativo, e aquilo lá sobe para 10, 11%. E a pessoa não olha. Então, as pessoas, por falta de educação financeira, acabam não avaliando as opções, né, as escolhas, da melhor forma possível. E hoje é obrigatório, inclusive, né, que a financeira, o banco, ele coloque o custo efetivo total. Perfeito, é isso né, mesmo. que você está pagando de juros daquela negociação. Né? Infelizmente, não é todo gerente, vamos colocar assim, que é um bom gerente de coração, né? Ele vai lá e vai te deixar isso claro, né? Geralmente está nas letrinhas pequenas no final do contrato. Você tem que ativamente perguntar para ele, mas qual que é o custo final, qual que é o custo efetivo total? E aí ele tem que te mostrar ali dentro para você conseguir comparar maçã com maçã, né? Porque se um gerente mostra os juros e o outro mostra o custo efetivo, você não está comparando a mesma coisa. Então é importante. E em relação às dívidas também, né? Quando para quem está enrolado, uma coisa que a gente sempre recomenda é não entre em dívida de cartão de crédito. Porque a dívida de cartão de crédito, os juros são absurdos. Né? Hoje já tem até uma legislação que ela migra a dívida automaticamente de cartão para um crédito pessoal. Mas o quanto antes você puder fazer isso para não deixar que isso aconteça, é o ideal. Se puder usar bens pessoais para quitar dívidas, use, porque é muito injusta a conta, né? Então, você trabalha para guardar dinheiro, você vai guardar dinheiro hoje é 10%, 11% ao ano. Para você tomar um empréstimo, muitas vezes o banco vai te cobrar isso daí um mês. Quase. Né? Se você consegue reduzir, você vai cair para 1%, 2%, vamos colocar 2%, 3% talvez, num crédito pessoal ao mês. Então, a dívida ela sempre acaba atrasando mais a família do que ajudando ela a atingir os seus objetivos. Né?
Meu pastor, eu preciso fazer uma pergunta aqui que é uma pergunta assim que sempre teve em voga e a gente que é pastor, agora eu tô me reportando às nossas plagras, né, da palavra de Deus e do evangelismo. A gente ouve sempre falar que dízimo é coisa do Velho Testamento, né? O senhor já ouviu isso? O Renan deve ter ouvido Sim. isso, e muita gente ouve sobre isso, que no Novo Testamento não. No Novo Testamento você não tem que dar o dízimo, no Novo Testamento é a oferta do coração, daquilo que você entende que pode e deve. Será que é isso mesmo, pastor? Dízimo é coisa do Velho Testamento e o Novo Testamento aboliu o dízimo? Então, e se isso é verdade, vou fazer uma segunda pergunta. Como é que a obra do Senhor, o evangelismo, a edificação da igreja e tudo aquilo que diz respeito a isso, como é que isso então pode ser alavancado se o dízimo é coisa do Velho Testamento? Boa. Começando do final, então. Tudo tem um preço. Tudo tem um custo. E, obviamente, a igreja, eu vou dizer o reino de Deus, também demanda valores para que as coisas aconteçam. Claro que Deus não depende do dinheiro de ninguém. Deus a gente costuma lembrar sempre, é o dono do ouro e da prata. Mas ele escolheu contar. Deus não conta, não precisa de um ser humano, mas ele escolheu contar. Ele escolheu usar os seres humanos para levar o evangelho. E da mesma forma, os recursos. E tem muita coisa que dá para a gente abordar aqui, né? Mas, por exemplo, uma que eu gosto sempre de mencionar, nosso entendimento é de que a fé do Novo Testamento, ela não aboliu, ela não rasgou, ela não jogou fora aquilo que era do Antigo Testamento. Na verdade, até o próprio Cristo, quando ele vai ensinar, ele vai dizer: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Mas ele não está dizendo o que eles disseram não tem nenhum valor. Ele está dizendo: eu que estou interpretando da melhor maneira. Mas o que ele está interpretando? É o que já existia, né? E então, por exemplo, nas nossas igrejas nós cantamos ainda hoje, a música ainda é presente. E no Novo Testamento não há nenhuma ordenança para cantar louvores. Vai haver lá na frente a expressão, por exemplo, para você ser cheio do Espírito, né? Falando entre vós com os salmos, cantando louvores, mas é nos salmos que a Bíblia ordena o cântico. Então a gente entende que nós trouxemos tudo isso da nossa tradição. Como eu disse lá no início, há um entendimento de que a lei mosaica foi abolida, né? A lei mosaica cumpriu o seu papel em Cristo. E de fato a Bíblia vai afirmar isso. A lei ela tinha como propósito trazer à tona o pecado. E isso então fica muito claro, e agora Cristo é a solução para o pecado. Mas a lei de Deus é antes da lei de Moisés. E o dízimo está antes da lei de Moisés. E quando chega no Novo Testamento, para mim, nós temos pelo menos duas passagens que são muito claras e que somam muito no entendimento e que, vamos dizer assim, livra a gente da desonestidade para lidar com o assunto. Primeiro, a Bíblia fala que Jesus está no templo e que ele está observando a oferta das pessoas. Qual a intenção de Jesus em observar a oferta? Ele estava sentado do lado do gasofilácio. Do lado do gasofilácio. E observando. Ele não estava só... Jesus não está do lado falando assim, não quero nem olhar. Né? Não, Jesus está observando. E de repente ele faz menção ao que ele vê. E o que é que ele faz? Qual a menção que ele faz? Gente, vocês estão errados, não precisa disso. Para de dar oferta, isso é bobagem. Agora Jesus não é mais o isso. tempo disso. O que Jesus fala? Olha, tem uma viúva aqui que fez a diferença. Jesus exalta a oferta da viúva. E não é o tempo aqui para a gente pregar o texto, né? Mas a ênfase é no caráter da oferta, né? Sim. A maneira como ela traz a oferta, a maneira como ela entende o que é a verdadeira riqueza à luz do Evangelho. E você tem outra passagem também que Jesus está combatendo os fariseus e ele então confronta os fariseus. Vocês fazem isso, fazem aquilo, e entre as coisas que eles faziam, Jesus fala: vocês dão dízimo disso, daquilo e daquilo outro, mas vocês negligenciam a misericórdia. Jesus coloca a misericórdia antes, mas aí vem a sequência do que Jesus fala: vocês deveriam fazer essas coisas sem negligenciar aquelas. Jesus não fala assim: deixe isso tudo que vocês estão fazendo e foca só na misericórdia, que é o que infelizmente muita gente faz de propósito, mas que no fundo, eu entendo que a dificuldade não é com o dízimo em si. A dificuldade é do próprio coração que tem no dinheiro a sua riqueza, o seu tesouro. O tesouro não está no céu.
Então ele precisa de um subterfúgio, de uma forma dele tentar reinterpretar a Bíblia para justificar a maneira com que ele não lida bem com os recursos. Dentre tantas outras coisas que a gente poderia agregar nesse assunto, né, pastor? É isso aí, mesmo porque, né, se a gente olhar na Bíblia, aquilo que eles argumentam é que o dízimo é do Velho Testamento, né? E eu acho, viu, Renan, que o argumento mais poderoso contrário a essa visão é que o dízimo, na verdade, é anterior à própria lei, né? Não, dízimo, pastor, é coisa de lei. Jesus aboliu a lei. Mas o dízimo também não é de lei, porque o dízimo está lá atrás. É antes da lei. O dízimo está lá em Abrão, antes de Moisés. A Bíblia diz que Abraão, depois de vencer os reis, ele deu dízimo. Né? A ideia de oferta está até antes, né? Antes. Você já tem Caim e Abel Pronto. Oferecendo ofertas a Deus. Então, você vê que o dízimo não é algo imposto e nem algo da lei. O dízimo é algo que faz parte dessa nossa fé. Para quê? Para você, em primeiro lugar, o Renan disse muito bem, né, Renan? Para evitar a avareza. Dízimo é uma bênção, sabe por quê? Para você entender que tudo vem de Deus. Sim. Tudo vem das mãos dele. E há uma parte que deve ser devolvida a ele. E aí tem um outro problema. Você não dá o dízimo para ganhar dinheiro, né, Renan? Não. Porque tem muita gente aí fazendo troca, né? Acha que Deus é banco. Dá o dízimo do valor que ele quer ganhar, né? Aí eu quero ganhar X, então tem que dar 10% de X. Que aí Deus vai ter obrigação de me dar. Eu acho que não é assim não, né, Renan? Deus não é um banco, não que você dá o dízimo. Não, olha, Deus, eu dei o dízimo, agora o senhor tem que me dar o dinheiro que eu quero. Eu acho que não é isso, né, Renan? Tem até uma... Tá devolvendo, né? Isso. Ele que entregou na nossa mão, a gente está simplesmente devolvendo o que é dele. Inclusive a palavra, viu, Renan, e pastor, e você que está nos ouvindo, lá da moeda, aquele texto maravilhoso, quando Jesus me dá, deixa eu ver a moeda. De quem é a efígie? De quem é a imagem dessa moeda? Fala, de César. Aí Jesus fala assim, então dai a César o que é de César e dai a Deus. A palavra dai ali no grego é devolver. Isso é muito bonito, porque dízimo não é troca, intercâmbio. Não, eu tenho que dar o dízimo porque, nossa, eu quero ser próspero, então eu vou dar o dízimo. Não, o dízimo você dá daquilo que Deus já te deu. Perfeito. E você devolve o dízimo como uma forma de amor, de obediência, de compromisso, de investimento. Aonde? No reino de Deus. Né? Pastor, eu costumo dizer assim provocativamente, né, que se tem uma diferença do Antigo para o Novo Testamento, na minha opinião é essa. No Antigo Testamento você dava 10%. No Novo ficou muito claro que tudo é de Deus. O campo lá de Barnabé, inclusive, quando ele vende e quando você usa o recurso nas outras coisas, você é um bom mordomo, você está usando para a glória de Deus. Então é tudo de Deus. Na verdade, até mesmo que você administra para a família, o que você compartilha com o pobre, na verdade é a mão do próprio Deus alcançando o pobre. Então, olha, se você tem problema com orçamento familiar, viu? Vou te dar uma dica boa nesse programa. Entre em contato com o Renan. O Renan vai dar do telefone a forma que você pode entrar em contato com ele. Sabe por quê? Porque você não honra a Deus com seu dinheiro só dando dízimo. Sabia disso? Não. E nem dízimo mais oferta. Você também honra a Deus e glorifica a Deus quando você trata e quando você é um bom mordomo daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Portanto, fazer um orçamento familiar é você ser um bom mordomo e dispenseiro daquilo que Deus tem te dado. Porque eu já vi, viu, Renan, a gente que é pastor, com uma estrada aí já longa na lida, eu já vi gente dizendo assim, você quer ver? Não, pastor, eu dou o dízimo, agora o resto? Não, o resto é comigo. Cuidado com isso, sabe por quê? Porque tudo é de Deus, meu filho. Tudo é de Deus. Aquilo que você tem nas suas mãos tem que usar bem, sabe para quê? Para a glória de Deus. E, Renan, não é isso que significa fazer um bom orçamento? Exato. Não, isso é perfeito. Até trazer um gancho pessoal meu com relação a dízimo. Há uma palavra uma vez que eu escutei, né, que o que era lá atrás, né, o dízimo, é a primeira melhor parte do que você tem. Você entrega a melhor parte, né, a Deus. Então, às vezes a gente esquece, falando, não, é 10%. Não é 10%, é a primeira parte. Ninguém entregava quando ia entregar um carneiro para sacrifício, ou um animal para sacrifício. Não entregava o mais feinho, o mais magricelinho. Isso. Entregava sempre a melhor parte. Então, assim, quando a gente vai falar de orçamento, qual que é a sua melhor parte? O que é melhor que você pode fazer para Deus? Então, assim, isso assim, entra no dízimo, mas também entra no que tudo que Deus te deu,
Qual foi a melhor parte que você pode contribuir com alguém, que você pode dar para alguém, que você pode trazer essa felicidade para outra pessoa também. Então isso faz parte, sim. A gente podia depois fazer um programa, né, meu pastor, só falando sobre o dízimo, né? Que eu acho que é importante. Só que nós vamos ter que promover esse, porque eu não sei se ele vai ser tão... Verdade. Não vai ser tão bem-vindo outra assim, chamada. né? Mas tá bom, gente. Olha, a gente infelizmente, né? A gente brinca, né, pastor? Mas infelizmente. É verdade, infelizmente, né? Os Estados Unidos, viu, Renan? Hoje a pesquisa diz que nos Estados Unidos são pouquíssimos os cristãos que dão dízimo. Pouquíssimos, é em torno de 5%, meu pastor. Nos Estados Unidos, os cristãos que dão o dízimo. Eu não sei da pesquisa no Brasil. Como é que está sendo feito isso, se tem alguma coisa. Mas eu acho que não deve ser muito longe disso, não. Né? E eu digo isso para vergonha nossa. Porque na nossa opinião, na minha opinião, eu dou aqui a minha opinião, é que o cristão, prioritariamente, as primícias da sua renda tem que ser para o Senhor. Tem que ser para o Senhor. E aí as outras coisas serão acrescentadas. Né? Mas, enfim, nós queremos agradecer muito, né, a você que esteve conosco nesse tema, às vezes tão controverso. Queremos agradecer o pastor Dalmo, um bom dispenseiro, um bom mordomo, né, meu pastor? Tentando aprender sempre. Né? Eu quero aproveitar e fazer a indicação. Hoje nós estamos sem a figura do nosso querido Daniel, porque, né, a filhinha dele chegou e aí ele hoje não está aqui conosco, então eu vou fazer as vezes dele, vou indicar 2 livros. O primeiro livro que eu quero indicar é um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, chamado Riqueza, a prosperidade que vem de Deus. É da United Press. Livro muito bom. Livro que eu já li algumas vezes. E confesso que até hoje, quando eu lembro dele, vou dar uma passeada lá de novo, me edifica muito. E o segundo é esse livro aqui do John Stott, A Graça de Contribuir. Ele é da editora Vida e ele trabalha sobre o dinheiro. A ideia dele é trabalhar aqui sobre o dinheiro e o evangelho. Então são 2 dicas aí preciosas, se você quiser aprender um pouco mais sobre essa teologia bíblica dessa relação do cristão com o dinheiro. É isso aí, meu pastor. Queremos, assim, de forma muito carinhosa, agradecer ao Renan. E, Renan, eu queria aproveitar, né? Se você puder, você dá aí uma propaganda, uma dica para aquela pessoa que está enfrentando lutas com as suas finanças. Quem sabe, né? Ela pode ver em você um canal para organizar a sua vida financeira. Sim. Só para... Quer uma dica ou quer o meu... Você fica à vontade. Agora, você pode também depois passar o seu telefone, se você puder. Sim. Tá bom? Que aí a gente vai... Para quem está passando uma dificuldade financeira, eu acho que eu comentei um pouquinho lá atrás. Saiba onde você está, primeiro. Né? Eu repito, as pessoas às vezes ficam até bravas comigo, falam, nossa, mas que dica básica que você está dando. Você nem precisava de você para ouvir isso daí. Mas é básico, mas ninguém faz. Saiba onde você está hoje. Saiba onde você quer chegar. Para você poder traçar esse plano que não tem... A matemática, quando a gente fala de finanças pessoais, a matemática é simples. É um menos o outro, todo mundo sabe fazer essa conta. Mas você tem que primeiro saber onde você está. Honre os seus credores, para quem está numa situação difícil. Tenha uma comunicação clara com eles. Explique a sua situação atual. Leve a sua situação para ele. Mostre o plano que você tem, para ele ver que você está dedicado a fazer aquilo. E traga a negociação para a mesa. Fala, aquela dívida aqui virou 7 vezes, eu não consigo. Não dá, não tem mais a minha realidade, não comporta isso. O que a gente pode fazer? Qual contrato entre nós dois aqui que te agrada e eu posso honrar minha família também, tirando isso da minha frente. Então use para quem tem dificuldade com aplicativos, use um caderno, use uma folha. Não é a tecnologia que salva. Usa o velho e bom caderno, uma caneta, um papel. Usa aplicativos, usa planilha. Hoje tem vários no mercado que ajudam. Tem aplicativos que eles vão trazer automaticamente o teu extrato bancário, a tua fatura. Eu, pessoalmente, não gosto, porque eu gosto que a pessoa sinta a dor. Ela tem que pegar, ela tem que anotar. Ela tem que sentir o que está acontecendo. Depois fazer a conta lá, ver que não está batendo, né? Porque hoje em dia você vai pagar, tem gente que paga com relógio, paga com celular. Isso.
Hoje você não tem mais, só não quero me estender aqui, mas só para você ter uma ideia, o exercício de abrir a carteira, pegar a carteira, abrir, tirar o dinheiro, entregar na mão da pessoa, acessa a mesma parte do cérebro da dor física. Então, o que a tecnologia faz hoje? Ela cria mecanismos para você não acessar aquela área. Então, hoje em dia, você não põe senha, você não faz nada pelo simples comodismo, porque eles já sabem que essa parte do cérebro é acessada. Então, para quem está realmente numa dificuldade, amigo, usa o papel, usa a moeda, porque você vai conseguir ativar aquela dor para você se lembrar onde você está. Anota o que você está fazendo. Não procure comodismo onde você não pode se acomodar mais. Então, sofra, entre e anota. Acho que essas são as principais dicas. E se a né? pessoa quiser entrar em contato com você, Renan, é possível? É possível, sim. A gente sempre trabalha com uma questão de organização, reestruturação. A nossa empresa ela é mais focada na parte que a gente acredita, né? Que é até a gente busca o sucesso financeiro dos nossos clientes. E o que é o sucesso financeiro dos nossos clientes? É que a vida financeira esteja organizada da melhor forma possível para que ele atinja os objetivos pessoais dele. Não é um valor financeiro, é uma estrutura financeira entre bens, ativos, orçamento. Então, é algo bem amplo, não é uma coisa muito... Finanças é muito assunto, assim. Eu tô tentando me limitar aqui, É verdade. mas é muita coisa. Ela toca em todas as áreas da nossa vida, desde a educação dos filhos. Tem algum site, algum Instagram? Tem um que Instagram, você tem? né, onde você pode acompanhar a gente ali. Hoje é o.Renan Dutra. E também o meu celular, qualquer coisa eu posso deixar o contato na descrição. Pode depois falar aí no ar aí qual que é o celular seu? Posso ou não? deixar? É 11, que é de São Paulo, que eu não mudei ainda para cá. Olha. 98149-4035. Esse é o número que a gente usa para a empresa. E o Instagram é O.Renan Dutra. o.Renan Dutra. Isso mesmo. Aí é tudo junto, Renan Tudo Dutra. junto. Esse é o Instagram. Esse é o Instagram. Então, gente, olha, fica aí uma dica boa para você, se quiser procurar o nosso querido Renan. E eu quero deixar uma palavra final para você, tá bom? O dinheiro é um meio, viu? O dinheiro não é o fim. O dinheiro não é o fundamento. O dinheiro é uma ferramenta, ok? Para o benefício e para a alegria do homem. O salmista já diz isso, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás. Então, o dinheiro é para trazer benefício e felicidade para a nossa casa. Agora, ele não é e não pode ser o fundamento. Por quê? Porque a verdadeira riqueza de um homem não está na quantidade de dinheiro ou de bens que ele possui. A verdadeira riqueza de um homem está na pessoa de Jesus Cristo. Em ter um relacionamento com Cristo, entregar o seu coração a Cristo. Por quê? Porque Cristo é o tesouro escondido no campo. Cristo é a pérola de maior valor. Está lá nas parábolas de Jesus. Ele é a fonte da verdadeira alegria e da verdadeira felicidade na sua vida e na nossa vida. Portanto, não deposite o seu amor, a sua alegria, a sua segurança na instabilidade do dinheiro. Mas experimente depositar tudo isso na pessoa bendita de Jesus Cristo. E aí sim, aí você será uma pessoa rica, extremamente rica. E você quer ver uma boa? Essa riqueza nunca será tirada de você. Ok? Então, olha, fica essa dica. Que Deus abençoe muito. E se você quiser e puder, entre em contato com o Renan, que ele pode certamente te ajudar. Ok? Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.